Glória a Deus. Amém. Nós louvamos ao Senhor pela sua vida, por estar aqui neste lugar. E você que aqui veio ouvir a palavra de Deus nesta noite, aproveite que você está em pé. Nós já vamos proferir. Abra no livro de João, capítulo de número 8. É a palavra que Deus colocou no meu coração para que nós possamos compartilhar através do seu Espírito Santo neste dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. João, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1, textual da palavra do Senhor, que todos nós possamos compartilhar. Amém? Glória a Deus. Eu sei que você está vendo aí na parede, no telão, tá? Mas acompanhe também pela sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na... Diga assim comigo. E Jesus, inclinando-se, escrevia na areia. E você se senta dando glória ao Senhor Jesus, porque Ele está aqui. Quando Ele está, Ele vem para mudar o quadro, mudar a situação, concretizar com as suas promessas sobre as nossas vidas. A palavra diz que nunca, em hipótese alguma, Jesus veio para um ambiente apenas para olhar. Ele vem para transformar, Ele vem para curar, Ele vem para restaurar, Ele vem para dar força, Ele vem para fazer milagre, Ele vem para decretar, Ele vem para determinar, Ele vem para colocar por terra a afronta, Ele vem para colocar por terra a investida do mal, Ele vem para arrancar as flechas, os dardos inflamados do inimigo. Ele vem também para destruir, desfazer toda obra das trevas, toda obra de feitiçaria, toda obra contrária, toda injustiça, todo o mal que tem sido manifestado contra as nossas vidas, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra os nossos sonhos, contra os nossos projetos. A palavra do Senhor diz que quando Ele chega, Ele começa a providenciar o que? Providenciar o auxílio, o socorro, providenciar a vida nova. E quando Ele se apresenta, Ele também vem para quê? Ele vem para decretar o que? Falência de quem, pastor? Falência do inferno, falência do principado, da legião, da potestade, dos príncipes das trevas. E a palavra do Senhor diz que as suas mãos se movimentam em quê, pastor? Em favor das nossas causas, em favor da nossa alma, em favor do nosso corpo. E através do mover do manifestar das suas mãos, nós somos lavados e remidos pelo sangue que Ele mesmo derramou na cruz para nos salvar. E Ele está aqui nesta noite. E mais uma vez Ele vem para mudar quadros, para mudar sentenças, para determinar coisas novas. A palavra do Senhor diz que Ele tem poder de atrair os anjos até Ele. Ele tem poder para que os anjos o sirvam. E a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor recebem decretos. E que decretos são esses, pastor? Para recolher lágrimas
para recolher tristeza, para recolher súplica, para levar da terra diretamente para o céu, para apresentar no trono diante do Senhor. A palavra diz no livro de Isaías que as lágrimas, as súplicas, as orações, elas são derramadas abaixo do trono do Senhor, onde há brasas, 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 como aquelas que Isaías viu quando teve a visão do reino, do trono, da presença do Senhor. Brasas que curam, brasas que transformam, brasas que libertam, brasas que eliminam o mal, brasas que nos lavam, brasas que tiram da nossa vida o oculto, o profundo, o escondido, traz a luz. E quando a luz é apresentada através do Cordeiro Santo, nenhum mal pode resistir, nenhuma potestade consegue resistir, tudo tem que se transformar. E a palavra diz que quando a taça é derramada com as lágrimas e as súplicas dos santos do Senhor na terra, elas queimam ao tocar nestas brasas, e ao queimar elas criam uma espécie de vapor, de incenso diferenciado, que leva ao nosso choro, que leva às nossas angústias, que leva às nossas mágoas, que leva às nossas tristezas. E a palavra diz que elas chegam como aroma, aroma suave, a narina daquele que pode fazer todas as coisas por mim e por você neste lugar. Eu sinto a presença de Deus, forte a presença de Deus sobre este lugar. Hoje é noite de milagre. Hoje é noite de mudança de vida. Hoje é noite de transformação. Hoje é noite de coisas novas. Hoje é noite de revelação. Hoje é noite do toque do Senhor sobre as nossas vidas. Hoje é noite de a sua mão escrever algo diferente. Hoje a sua mão vai apagar o passado. Hoje a sua mão vai fazer algo tão poderoso neste lugar que você não vai conseguir suportar. E eu tenho certeza que até o término deste culto você estará de pé, glorificando, dando glória, dando aleluia a Ele, a Ele, a Ele, a Ele, que aqui já está. Oh Deus, santo é o Senhor e poderoso é. E quando Ele quer fazer, ninguém pode impedir. Não há manifestação do inferno, não há palavra contrária, não há inveja, não há olho grande, não há investida do mal, não há armadilha, não há cilada que possa suportar a presença de um Deus tão poderoso. Marcos diz que Ele é especialista em algo que nenhum homem na terra é. Marcos diz com todas as letras que Ele é especialista em transformar as coisas impossíveis para o homem possíveis através da manifestação da sua palavra. A palavra do Senhor diz que quando os seus lábios se abrem e quando a palavra é proferida, até o que ainda não existe passa a existir para obedecer à voz do Deus que vive e pode todas as coisas. Esse é o poder do Deus que você serve. Ele me liga da graça. E hoje Ele nos visita nesta noite de uma forma especial, de uma forma poderosa. Eu estou querendo entrar no texto, mas Deus me revela muitas coisas, Deus me mostra muitas coisas, e Deus me mostra peças saindo de um lugar e indo para outro lugar. Deus está fazendo um mover no espiritual, para que as tuas causas, para que os teus projetos, para que as tuas súplicas nesta noite cheguem de forma especial a Ele, e que não haja interferência do maligno. Eu não sei o que você entrou aqui pedindo, mas o meu corpo, ele não está aguentando, ele não está suportando a presença do Espírito Santo que está sobre mim neste altar, que é
porque está conosco nesta noite. Santo é, porque está aqui nos visitando neste dia. E se eu fosse você, eu fazia como Bartimeu. Eu parava de me preocupar em conquistar, com quem está do meu lado. E comecei a dar glória a Deus, chamar a atenção do Mestre, para que Ele pudesse entregar ainda hoje nas suas mãos aquilo que você veio aqui nesta casa de oração buscar. Porque eu sei que você entrou ali com súplicas, eu sei que você entrou ali com clamor. Então aproveita esse momento para dar glória, 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 porque cada glória que você dá neste lugar manifesta o poder de Deus sobre as nossas vidas. Trouxeram a mulher. É um texto conhecido, muito lido, muito falado, áureo, que fala muito aos nossos corações. Jogaram aos pés de Jesus. E a palavra diz que o povo não estava contente, o povo estava furioso. Havia uma fúria, mas a fúria não era contra quem estava em pecado. Esse texto ele traz um contexto, ou seja, uma história muito forte, que para a visão daquele que é focado, ligado no céu, faz toda uma diferença, porque ele traz verdades contidas em poucas linhas, verdades que não podem ser contestadas, verdades que não podem ser contrariadas, e verdades que nós não podemos deixar passar para entender os projetos e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Esse texto nos traz ensinamentos pertinentes para a nossa época, para a nossa geração, que se nós entendermos o que ele representa, o que ele pode fazer e o que ele já está fazendo aqui dentro dessa casa de oração nesta noite de hoje, quando você voltar para o seu lar, você vai começar, ao sair destas portas, você já vai começar a ver o mundo, mesmo de noite, mesmo onde as trevas tentam nos apagar, mesmo com pouca luz, mas já a partir desta noite, quando você sair para estas portas, as cores do mundo estarão diferentes. Por quê? Porque Deus também te usará como lâmpada para levar a luz. E a palavra diz que quando as luzes se juntam, as trevas começam a perder força, as trevas começam a ser rompidas, quebradas, destruídas, e a luz que Deus está derramando através da manifestação da sua palavra, explicada, narrada de forma espiritual nesta noite, também vai fazer com que aquilo que está sendo derramado sobre você de forma poderosa também faça uma luz diferente dentro da sua casa, dentro da sua família, em meio à sua parentela. Enquanto aqui você está, eu quero dizer para você em alto e bom som, que há um decreto de Deus, e ordem para anjos com espadas, com escudos, para guerrear, para pelejar, para batalhar, não só aqui, mas dentro da sua casa. Eu quero dizer para você nesta noite em alto e bom som, que a tua casa ela está sendo visitada nesta noite. A tua casa ela está sendo limpa no espiritual. Eu não estou falando de sujeira física, não. Eu estou falando para você que Deus me mostra que quando você está aqui orando, clamando, esperando e sentindo a presença de Deus, porque ela é poderosa hoje, e até o mais fraco, o mais fragilizado na fé, ele está conseguindo sentir hoje. E Deus está dizendo que a tua casa ela está sendo limpa, ela está sendo varrida no espiritual. Deus está visitando ela por cima, por baixo, por dentro, por fora. Algo poderoso está sendo feito dentro da tua casa. Sabe por quê? Porque Deus me mostra que para muitas vidas que estão aqui dentro, o único momento de paz é quando está aqui. O único momento de paz
Um conselho, um decreto, uma ordem, e grave nas tábuas do seu coração. É uma ordem, um decreto que não pode ser revogado por homem, nem por mulher nenhuma na face desta terra. E eu quero dizer a você: quem quiser conserto se dará bem, mas quem não quiser tirar o encontro, terá o encontro, querendo ele ou não, com Deus que pode todas as coisas. Para baixo. Jogar aos pés de Jesus. E nos pés de Jesus tudo é diferente. Havia duas coisas quando os furiosos, que ele não entendia. Eles não conseguiram absorver. Eles não estavam conseguindo enxergar com seus olhos naturais. Primeiro, quem estava na casa não era um homem comum, era um Deus vivo e poderoso que pode todas as coisas. E a palavra de Deus diz que naquele dia ele veio com todas as suas forças, porque ele se apresentou para o mundo verdadeiramente como ele é, como ele representa, o que ele pode fazer. E havia uma multidão de pessoas levantando contra ele. A palavra diz que na noite anterior, no dia anterior, os homens planejaram, maquinaram, tentaram prendê-lo. Mas no capítulo 7 de João, 1 anterior, que nós lemos, diz que nenhum homem que planejava o mal no seu coração, que arquitetava o mal no seu coração, que projetava uma forma de paralisá-lo, de impedir, de parar o projeto que ele estava dando início a partir daquele momento, conseguiu sequer tocar nele. A palavra diz que eles arrazoavam, eles pensavam, eles maquinavam, eles projetavam, eles planejavam prendê-lo, colocá-lo às ferros, matá-lo naquele lugar, por causa da profecia que ele havia deferido, dos textos bíblicos que eles haviam pronunciado naquele lugar. Os homens que ali estavam não conseguiam ver nele ou entender que ele era aquilo que homem nenhum poderia ser. Só ele representava aquilo para as nossas vidas, só ele poderia ser aquilo que as nossas vidas necessitam. O que, pastor? Aquilo que faz a diferença, aquilo que nós olhamos e não vemos falha, aquilo que aos olhos humanos, aos olhos espirituais e até aos olhos do inferno é puro, é justo, é fiel, é verdadeiro, sem mancha, sem mácula. E por causa destas coisas havia uma blindagem nele, mão de treva, mão contra a obra, mão contra o projeto, não podia alcançá-lo, não podia tocá-lo. Mesmo com tantos projetos, com tantas astúcias do inferno, a palavra diz que muitas vezes ele até ficava imperceptível aos olhos destas pessoas. Estavam ministrando a palavra, estavam dizendo palavras, estavam proferindo a lei, e Jesus, tomado pelo Espírito Santo, e a palavra diz que em muitos momentos ele até quer levar a voz no ambiente, ou seja, os ânimos estavam exaltados, os ânimos estavam diferentes naquele lugar. E João descreve com uma clareza espiritual como nunca antes escreveu. E aqui João até parece com Lucas, porque João traz uma visão diferenciada de um Deus poderoso sobre a face da terra, que não tem o mal, que não tem o homem, que não tem o inferno, que não tem coisa alguma, porque ele sabe que contra ele nada pode prevalecer. E ele disse com todas as letras dentro daquele ambiente, dentro daquela casa de oração, ele chamou os holofotes para si, ele chamou a atenção dos homens que ali estavam e disse: eu sou a fonte da água viva, e todo aquele que vier de mim beber jamais terá sede, será saciado. E a palavra diz que os que ali estavam não aceitaram esta palavra, não receberam esta palavra, e começaram a apertá-lo, começaram
a tentar projetar algo contra ele, mas Deus não permitiu. E a palavra diz que durante a noite, olha só, o Espírito que estava em Jesus, como dava a ele um vigor físico diferenciado. Ele passou um dia em uma festa, e esse dia era a última festa dos tabernáculos, onde teve o poder de ministrar, ou seja, a oportunidade, melhor dizendo, de ministrar a palavra. E durante alguns dias, porque geralmente ela demorava 3 dias, durante alguns dias ele estava lá de dia e de noite, absorvendo, ensinando, derramando a graça, derramando do bálsamo, do refrigério do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz que naquele dia, depois mesmo de alguns dias de oração, de jejum, de compartilhamento de palavra, quando todos esperavam que ele fosse descansar, quando todos esperavam que ele fosse tirar um momento de lazer por causa da batalha espiritual que ele tinha passado, não, a palavra do Senhor diz que ele vai diferente. Ele sai da festa dos tabernáculos, ele sai da festa do templo, e ele sobe para o Monte das Oliveiras para orar. A palavra do Senhor diz que ele saiu daquele lugar e passou a noite inteira louvando, clamando, pedindo a Deus revestimento no espiritual, porque ele sabia que a partir daquele momento todas as coisas iam mudar, tudo ia ser diferente. Para você que entra por estas portas, eu quero lançar a primeira profecia sobre a sua vida. Ei, o Deus que nós servimos, ele é incansável, ele é incansável. Talvez você tenha entrado aqui cansado, mas ele não, ele entrou com todo o vigor físico. Eu quero lhe dizer, ele passou a noite inteira clamando ao Senhor, apresentando você que entrar aqui nesse dia, que entrar aqui neste momento, que está tendo um encontro com ele coloca na sua vida os seus projetos, os seus sonhos na mão de quem pode todas as coisas. A noite inteira. E assim que o sol brilha, a palavra diz que ele tem um outro comportamento. Olha o vigor, olha a força física impressionante de Jesus. A palavra diz que ele volta para o templo. Para quê? Para ensinar. Nós entramos já no capítulo de número 8, que fala que depois de uma noite de oração, Jesus vai para a frente do templo para ensinar. Então os homens, quando jogaram a mulher, melhor dizendo, aos pés de Jesus, eles não entendiam quem estava lá. Eles não entendiam quem estava ali podia mudar o projeto, a situação, o decreto de ordem, porque trouxeram aquela mulher debaixo de uma verdade. Não era uma mentira, era uma verdade. Ela estava em adultério, porém eles estavam trazendo da forma errada. E quando trouxeram aquela mulher e colocaram diante de Jesus, eles quiseram acusar de Jesus, ou tentaram, como a própria palavra fala, fizeram para tentá-lo, para tentar pegar ele em uma brecha, tentar pegar ele em uma falha. Eles quando jogaram, atiraram a mulher aos pés de Jesus, eles quiseram colocar Jesus contra a lei, porque a palavra do Senhor diz que naquele tempo, sobre aquela acusação, homem nenhum poderia decretar sobre a vida de alguém como decreto de morte, se as provas não fossem reais, se as coisas não fossem reais. Ou seja, eles estavam trazendo uma mulher que foi pega no ato de adultério, mas para que o ato de adultério fosse realmente comprovado, a mulher não poderia estar sozinha. A mulher deveria estar acompanhada do outra parte também, que estava com ela, praticando o ato de adultério diante do Senhor Jesus. Ou seja, essa artimanha do inferno, esse projeto do inferno, há muito tem sido tentado imitar, atingir, melhor dizendo, e tem sido imitado por gerações e gerações, por aqueles que têm se deixado o seu coração se contaminar pelas trevas e não pela luz do Senhor. O que o inferno estava querendo fazer com Jesus naquele momento, através destas coisas que eles queriam acusá-lo ali naquele lugar, era acusar Jesus de coisas que nem eles mesmos estavam praticando, coisas que nem eles mesmos faziam, coisas que nem eles mesmos estavam levando ao pé da letra. Eles queriam que Jesus
sabiam disso, quer dizer que eles trouxeram também quebrando a lei, quebrando aquilo que eles sabiam, que está descrito no livro de Levíticos, capítulo número 20. Ali está descrito que para o ato ser comprovado, as duas partes têm que ser apresentadas diante do sacerdote, diante do sumo sacerdote, para que a lei fosse proferida, para que o decreto fosse proferido e para que houvesse apedrejamento em praça pública. E até hoje continua assim. Tem muita gente que nos acusa, que olha para nós e muitas vezes aponta o dedão, aponta muitas vezes as palavras venenosas, que muitas vezes não são nem proferidas por lábios, mas por dedos, através de escritas, através de indiretas nas redes sociais, nos acusando de uma falsa santificação, nos acusando de uma falsa postura, nos acusando de nós não estarmos firmados naquilo que Deus nos chama para estar, nos acusando de nós não vivermos realmente o que o Senhor Jesus determinou para que nós viéssemos viver. Mas o erro deles é que contra ele não poderia haver acusação, e se houvesse a manifestação do poder dele, quem estivesse ao seu redor também não poderia ser acusado. Por quê? Porque ele conhece todas as coisas, e a palavra do Senhor diz que ele é misericordioso em perdoar, grande em perdão, e a sua misericórdia ela não tem limite. Então o erro dos que jogaram aquelas pessoas diante dos pés de Jesus é que eles jogaram diante do pastor dos pastores, e o pastor dos pastores estava ensinando aonde? Na igreja. E lugar de acusação não é na igreja, lugar de julgamento não é na igreja. Então trouxeram para o pastor errado e para o local errado, trouxeram para o pastor que não poderia ser pego em falha alguma, e trouxeram para o lugar onde o julgamento é transformado em misericórdia, onde a acusação é transformada em segunda chance, onde o inferno não tem poder de nos tocar, onde o inferno não tem poder de decretar, onde o inferno não tem poder de decidir, porque o cabeça da nossa igreja é santo, é santo, é santo, é santo, é santo, e pode todas as coisas. Então não importa o que o inferno está fazendo contra você, não importa o que o inferno está falando contra você, você está no lugar certo, você veio para o lugar certo, você entrou no lugar certo, porque aqui existe um Deus que não está aqui para te acusar, que não está aqui para te repudiar, que não está aqui para te cortar, que não está aqui para te excluir, é melhor dizer, pelo contrário, Ele está aqui de braços abertos, dizendo que se você quiser, Ele pode mudar a sentença, se você quiser, Ele pode mudar o quadro, se você permitir, Ele pode mudar a tua história completamente nesse dia. A palavra do Senhor diz que jogaram os pés de Jesus e tentaram acusar, e a palavra fala que Ele, em momento algum, Ele abriu a sua boca, em momento algum Ele expressou nada que viesse e pudesse ser usado contra Ele naquele momento de aflição e de ira. E Jesus mostrou, Jesus deu um exemplo para nós de como nós devemos vencer as acusações, de como nós devemos vencer a ira de alguém que está projetando, arquitetando algo contra as nossas vidas. Jesus está dando naquela época um ensinamento para ser vivenciado hoje, em um dos tempos mais complicados da face da terra, que as pessoas não conseguem entender, que boca de crente só pode ser aberta quando for para decretar vitória e coisas boas da parte de Deus. As coisas que são ditas muitas vezes e proferidas no momento de acusação, no momento de ira, pelo contrário, elas nunca nos fazem bem. Na maioria das vezes ela só vai nos fazer inflamar o coração de quem está nos acusando, o coração de quem está irado contra as nossas vidas. O que Jesus está dizendo em alto e bom som é:
quando um filho das trevas disfarçado de ovelha, mas na verdade o seu coração é bode e anda dando cabeçada, chifrada em todos os que vê pela frente, se levantar para te acusar, se levantar para atormentar a tua vida, se levantar para tirar a tua paz. Não abre a boca, fecha a boca, deixa um leão da tribo de Judá respondendo você, guerreando você, decretando você, defendendo você dessas acusações. Fica de boca fechada, fica calado, fica em silêncio, porque o nosso Deus, Ele é um Deus justo e poderoso. Ele sabe de todas as injustiças, Ele sabe de todas as palavras que muitas vezes faz nos relembrar de coisas passadas, inflamam o nosso presente. Fica calado, não dá ferramentas para o inimigo, não dá ferramentas para o acusador. Faz como Jesus que dá certo. Fica calado que dá certo e deixa o acusador falar. Deixa o acusador entender que ele está fazendo único e exclusivamente o papel do Deus que realmente ele serve. O nosso Deus, Ele não é um Deus de acusação, Ele é um Deus de perdão, de misericórdia, de ensinamento, de coisas boas. O papel de acusador é do diabo. E na maioria das vezes as pessoas que ficam nos acusando de coisas que Deus já nos perdoou, acusando de coisas que eles mesmos já falaram que perdoaram, mas na primeira oportunidade que tem traz à tona, nunca ele esteve, não está se deixando ser usado pelo príncipe das trevas para trazer aquilo que estava guardado, muitas vezes em baú aberto, dentro dos seus próprios corações, porque estão contaminados por trevas, contaminados por luzes que não são aquelas que vêm para mudar todas as coisas. Fica calado, faz como Jesus, deixa o acusador, deixa o escarnecedor, deixa aquele que te persegue falar, porque Jesus é quem vai dar a resposta. Eu decreto que se você manter a sua boca fechada, em nome de Jesus, a resposta será dada pelo Senhor que está neste lugar. Para finalizar, vamos, eu estou sentindo tanta presença de Deus que hoje na verdade deveria ser vigília, para falar tudo aquilo que Deus colocou nas tábuas do nosso coração. Para finalizar, é adúltera, verdade, ela precisa morrer, está na lei, verdade, está na lei, foi de pé no ato, não tem como escapar, mais uma verdade. E tu, Jesus, que tu tens a dizer? E a palavra do Senhor diz que ele se inclina, se curva, se abaixa e começa a escrever na areia. Essa mensagem Jesus me deu há muitos anos atrás, há mais de 20 anos atrás. E na maioria das vezes eu falo apenas de um lado da visão que Jesus me concedeu, da visão de um Deus poderoso para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida. Que eu tenho para dizer para você que não importa o que até hoje você cometeu, não importa quão sujo é o pecado que você anda cometendo aí fora, você está na presença de um Deus que é poderoso para mudar a tua história hoje. Então o que eu quero dizer é que uma das primeiras visões que Jesus me deu foi que quando jogaram a mulher aos pés dele e ele se curvou na terra para escrever, ele estava tomando posse daquilo que está escrito no livro de Salmos, capítulo de número 139, versículo de número 16. Ainda quando o meu corpo ele não tinha forma, ou seja, ainda quando ninguém conseguia descrever se eu seria homem, se eu seria mulher, a palavra do Senhor diz que já no ventre da nossa mãe, os olhos do Senhor já estão sobre as nossas vidas, já estão decretando inclusive sobre as nossas vidas. A palavra que está escrita no salmo que você está vendo, está dizendo que quando nós ainda estamos sendo formados no ventre da nossa mãe, já naquele tempo, a mão do Senhor já começa a escrever nos seus livros, já começa a escrever nos seus livros, nas suas crônicas, o que nós vamos ser, o que nós podemos nos tornar. Os sonhos do Senhor são colocados no papel, para que nós venhamos vivenciar todas as coisas boas, se nós escolhermos o caminho da obediência. Então, quando aqueles homens jogaram uma mulher, havia sim uma acusação de adultério, era verdade, mas eu quero crer, nesta noite, eu acredito que se
Jesus está tomando posse verdadeiramente desta passagem bíblica. Quando acusaram ela, Jesus fechou a boca, porque Jesus focou seus olhos nas escritas sagradas. E a palavra do Senhor diz que ele faz ali uma representação, ele se curvou e ele apagou, ou seja, o que estava escrito era que hoje seria a morte, que hoje seria fim, que hoje um sonho acabaria, um projeto acabaria. Mas eu comecei esta noite dizendo que era um Deus que faz as coisas impossíveis se tornar possíveis. Então eu creio que para o decreto de morte, Jesus passou a mão e disse: não, hoje não é morte, hoje é vida, hoje não é fim de projeto, hoje é recomeço, hoje não é o fim onde este sonho vai ser eliminado pelo inferno. Não, 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 não. Eu estou escrevendo coisa nova, eu estou determinando coisa nova nesta noite. Aplauda, 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 porque Jesus, ele está aqui. E se ele está aqui, ele pode fazer muitas coisas. E qual é a segunda visão, pastor? Essa eu quase nunca disse aqui nesse lugar, mas eu quero expressar hoje para que você entenda. Quando Jesus estava no templo, no terceiro dia, ele bate a mão nos peitos e revela que ele era a água da fonte da vida. Ele estava dizendo aquilo porque na festa dos tabernáculos havia uma tradição. Que tradição era essa, pastor? Todos os que iam para a festa levavam água nas suas mãos, levavam potes de barro como aquele, colocavam nas suas mãos, se derramavam na fonte que representava o lugar onde Deus se apresentava no templo. Quando eles derramavam a fonte, eles estavam dizendo que a fonte da água da vida estava sendo derramada naquele lugar, e a glória de Deus estava se manifestando naquela casa. Então, quando Jesus disse assim, que a partir daquele momento eles não precisariam mais derramar água no templo, se corressem para ele, eles receberiam diretamente da fonte, e toda a sede que eles viessem ter, elas iam ser saciadas. Eles não aceitaram, perseguiram e tentaram matar Jesus, e tentaram tentá-lo para tirar ele dos seus projetos. Aí a palavra do Senhor diz que através da tentação que eles colocaram ali diante do Senhor para pegar ele contra a lei, o Senhor, em vez de responder à acusação, o Senhor se curva para escrever na terra. Essa é a segunda visão, tomando posse de quê? De um cumprimento de uma palavra que estaria descrito no livro de Jeremias, capítulo de número 17, versículo de número 13, que diz: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados, os que se apartam de ti serão escritas sobre ela, porque abandona o Senhor, a fonte das águas vivas. Então preste atenção para a revelação. Quando acusaram Jesus, quando estavam ali para matar Jesus, é porque no templo ele foi rejeitado, dentro da casa ele foi rejeitado. Chegaram lá para colocar um fim no projeto. Ele se abaixa, ele se curva e ele começa a escrever na terra o nome de cada um que estava rejeitando ele como Deus vivo e poderoso sobre aquela nação. Vamos entender, cada um pegou uma pedra, cada um pegou uma acusação, e a palavra do Senhor diz: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra, e se abaixa e começa a escrever: esse aqui me rejeitou, esse aqui me rejeitou, esse aqui me rejeitou, esse aqui me rejeitou, esse aqui me rejeitou. Quem estava lá conhecia essa passagem bíblica, e no seu coração ele entendeu que ele estava se posicionando contra um Deus que sabe os projetos, e sabe tudo que é arquitetado, e sabe de tudo que é planejado, e sabe que quando uma pessoa é contra a vontade de Deus e contra os seus princípios, ele é arriscado da palavra do Senhor e não tem mais direito e nem acesso ao céu, que só os salvos e obedientes estarão lá para desfrutar daquele grande dia. Ele sabe
Quem entra no templo disfarçado, ele sabe quem entra só para buscar, nunca para deixar. Ele sabe, só quem usa fantasia e de coração mesmo não serve. E é a palavra do Senhor que diz que por causa desses atos, os nomes de muitos são riscados no livro da vida, porque rejeitam a doutrina, rejeitam a palavra, rejeitam as oportunidades. No seu coração firmam, nos seus corações projetam, nos seus corações dizem que vão fazer, nos seus corações e bocas muitas vezes até abrem para dizer: eu vou mudar, eu vou ser diferente, eu vou fazer diferente. Mas só basta virar a noite e nos outros dias, nos outros momentos, nas outras horas, estão cometendo até pior do que antes estavam fazendo, quando disseram ao Senhor que não ia fazer mais. Tenham cuidado, porque isso pode causar um distanciamento, um abismo, que nós não seremos mais capazes de nos aproximar do Senhor Jesus, nem nós queremos, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor está dizendo que o ato de rejeição, ou seja, de desobediência, ele é considerado para Deus como um ato de feitiçaria, e ele é repugnante diante do Senhor. Ele é algo indescritível. Todos os homens que perderam as coisas que Deus tinha para a vida deles, homens e mulheres, fizeram porque desrespeitaram, abandonaram os projetos e os princípios de Deus. Dizem fazer, mas não fazem. Hipócritas, fariseus, sepulcros caiados, são pessoas que se comportam assim. Deus nos chamou para nos comportar diferente. Para finalizar ainda mais, eu quero te dizer: naquele dia houve perdão, mas não houve salvação. No final, se levanta a mulher: onde estão os teus acusadores? Fica de pé, mulher. Onde estão os teus acusadores? Qual é o final da palavra? Vá e não peques mais. Houve perdão, mas aquela mulher não alcançou naquele dia, como muitos outros que tiveram encontro com Jesus alcançaram. Sabe por quê? Porque a nossa aparência, muitas vezes de fragilizado, de coitado, de oprimido, e muitas vezes até sendo verdade, aquela mulher estava fragilizada, ela estava oprimida, ela foi pega no pecado, no ato, ela estava debaixo de uma grande vergonha. Então imagina a fisionomia dela diante de Jesus, não é? Mas Jesus, ele não se deixa levar por aparência. Jesus, ele não se deixa levar por causa dos nossos sofrimentos. Sabe por quê? Porque Jesus, ele conhece o mais íntimo da nossa pessoa, e ele sabe que se nós nos firmarmos nele, se nós nos agarrarmos nele, se nós nos concentrarmos na sua promessa, não há inferno, não há potestade, não há principado, não há luta, não há tempestade, não há batalha que possa nos desmotivar, que possa nos desanimar. O que Jesus estava vendo naquela mulher era um coração que ainda estava cheio de coisas que não pertencem a ele, e ele deu um aviso: eu estou dando o perdão, mas a salvação você só pode alcançar se você andar nos caminhos o qual eu estou determinando. Vá e não peques mais. Aleluia! Vá e não peques mais. Esta é a palavra de Deus para a sua vida.